Oi, amigos! Hoje eu vim dividir com vocês uma ferramenta extremamente poderosa, que eu tenho certeza que muitas pessoas de sucesso usam e não dividem o conhecimento dela, porque de fato, se todo mundo souber sobre isso e aplicar isso na sua vida, vai estar todo mundo tendo sucesso por aí. E aí tem muitas pessoas que sabem dessa ferramenta, não querem facilitar o acesso e vão te esconder, mas eu descobri não só o uso dela, como aplicar ela, porque eu aplico isso tem muitos anos, eu não fazia ideia de que isso tinha um nome. A neurociência explica, inclusive, e eu vim te trazer essa ferramenta sem segredo, sem firula, sem descondenada, te mostrando o que é, como aplicar e os resultados que você também pode alcançar através dela. Todo mundo me pergunta, né, Mônica, como é que você faz para conseguir levar uma vida equilibrando CLT, na época que eu era CLT, né? CLT com treino, alimentação, relacionamento, tendo uma vida social ainda, comparecendo com a sua família e empreendendo, criando conteúdo para a internet, conquistando tanta coisa ao mesmo tempo. E a resposta é que eu não fiz nada disso, tá? Quem fez tudo isso foi a Mônica Rude. Mônica Rude é o meu alter ego dominante e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu criei uma versão minha que pode fazer tudo aquilo que eu, Mônica, não consigo fazer. A Mônica, por si só, que é uma Mônica que provavelmente a grande maioria das pessoas aqui não conhece, é uma Mônica insegura, uma Mônica envergonhada, uma Mônica que se cobra muito, uma Mônica que não tem muita certeza, ela procrastina muita coisa também, ela não acredita muito nela mesma e ela também é negativa. Mas o meu alter ego dominante, que é a Mônica Rude, amigos, ela é super sem vergonha. Ela tem zero vergonha. Ela é extremamente autoconfiante. Ela não enrola. Ela realiza. Ela é aquela pessoa que faz. Que tá aqui, inclusive, agora gravando esse vídeo. Não é a Mônica. É a Mônica Rude. A Mônica Rude é o alter ego dominante que conseguiu mudar a vida da Mônica. Inclusive, é ela que vai te ensinar como você vai fazer isso. Eu quero que você escute muito atentamente esse vídeo aqui, porque se você ouvir, captar todas as mensagens que eu vou te passar aqui e aplicar isso na sua vida, ela vai mudar de verdade. E vai mudar mesmo, assim, ao ponto de você se perguntar como é que você não descobriu isso antes, como é que você nunca pensou em aplicar isso antes. Eu vou te mostrar em 3 passos como você vai criar esse alter ego e como você pode acessar ele a qualquer momento dessa forma. É assim, você pensou, ele entrou, você conseguiu acessar ele e a sua vida, a sua realidade, o seu dia muda por completo. Confia em mim. Eu sou uma pessoa um pouco cética com algumas coisas e eu evito fazer promessas e muito menos usar aqueles termos sensacionalistas, mas isso aqui é realidade, tá? Se você aplicar isso aqui, as coisas vão funcionar. A gente vai criar esse alter ego para que você consiga aplicar as coisas e realizar as coisas que você normalmente não conseguiria fazer. Então, seja para realizar qualquer grande objetivo ou pequena tarefa do seu dia, seja para levantar da cama sem que o despertador tocar, seja para conseguir treinar sem uma companhia, seja para cumprir uma tarefa chata que você está enrolando há muito tempo, seja para conseguir adotar uma outra postura no trabalho, para ser uma outra pessoa no seu relacionamento, para conseguir encarar uma situação que você tem muita dificuldade para encarar, para conseguir engolir um pouco daquela dor em um momento muito importante no qual você faltaria, você cancelaria uma reunião, você cancelaria um dia de trabalho, você não cumpriria com compromisso, porque você nesse momento não tem capacidade para fazer, mas o seu alter ego tem. Inclusive, para você que tem vergonha de criar conteúdo, a gente vai construir esse alter ego para que quem cria esses conteúdos não seja você, porque a sua versão envergonhada não vai criar nada. Quem vai criar é a sua versão dominante. Independente da situação, eu quero que você saiba que essa versão dominante, ela vai realizar tudo aquilo que você se vê incapacitado de fazer. Seja por medo, por preguiça, por procrastinação, por insegurança, independente da razão, nós temos agora a solução para isso. Aqui você vai aprender a criar e ativar essa versão dominante da sua vida que vai entrar em ação quando você não consegue entrar. E já te adianto que isso aqui não tem nada a ver com lei da atração, com magia, com fantasia. Inclusive, é explicado pela neurociência, tá? Grandes psicólogos indicam essa ferramenta e aplicam essa ferramenta para pacientes que estão passando por grandes dificuldades, por grandes situações e que não conseguem reagir. E eu falo isso porque eu conversei com a minha psicóloga antes de trazer esse vídeo pra cá. Eu já apliquei essa ferramenta na minha vida também e eu descobri que outras pessoas de sucesso também aplicam. E a gente conversou antes de eu trazer esse vídeo pra cá. Eu quis trazer um fundamento também, então eu vou deixar tudo na legenda, a grande explicação desse método. Eu criei uma versão dominante da minha vida para que ela
haja quando a Mônica não consegue agir. Então foi essa versão que me fez dar os meus grandes primeiros passos, que me fez tomar grandes decisões, que me fez ter boa postura em momentos muito importantes e ela que me trouxe até aqui hoje. Enquanto a minha outra versão, a Mônica, ela me autossabotava, ela encontrava desculpas pra tudo, ela fazia corpo mole, ela se fazia de vítima. A minha versão dominante, ela cumpre tudo aquilo que foi prometido. Ela é a pessoa que entra em campo quando a Mônica não tá bem, quando a Mônica pensa em não agir, a Mônica rude entra e ela age. E aí talvez agora você esteja me assistindo e falando, mas não tem como eu aplicar isso, Mônica, eu sou uma pessoa muito envergonhada. Eu não quero ser vista nos lugares, eu procrastino, eu também me autossaboto, eu me acho muito desinteressante, eu me sinto presa em mim, não tem como eu fazer grandes coisas, não tem como eu realizar isso. E sim, você tem um pensamento certo, porque quem vai fazer tudo que você quer fazer a partir de agora não é você, mas sim o seu alter ego dominante. Você quer se tornar uma pessoa nova, você quer conquistar grandes coisas. Você quer ser a pessoa que você admira, quer fazer coisas incríveis. Mas para começar a fazer tudo isso, quem vai agir não é você. Criar um alter ego é criar uma versão que é separada de você. Ela tem uma energia diferente de você que você ainda não acessou. Ela tá dentro de você, mas você ainda não conseguiu expandir a sua mente para conseguir acessar essa outra versão sua. Provavelmente você já ouviu aquela frase do finge até que atinja. E isso sim é uma saída, mas tem pessoas que têm dificuldade de fingir algo para atingir. Então aqui não tem nada de falsidade, você não vai ter que fingir nada, porque quem vai fazer tudo isso é você mesma, mas numa energia diferente. E isso até que você se sinta segura. Então enquanto você tá agindo como alter ego, você não vai ficar se questionando, falando, nossa, mas essa pessoa não sou eu. É claro que essa pessoa, ela não é você. Ela, na verdade, uma versão sua, legítima, que toma decisões que você não teria coragem para tomar. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, ou se tá parecendo uma loucura, mas além de trazer a explicação neurocientífica, eu também vou te contar de outros casos de pessoas de sucesso que aplicaram essa ferramenta do alter ego para conquistar tudo que elas têm. A própria Beyoncé tem um alter ego, que é chamada a Sasha Fierce. Se você tá duvidando, basta dar um Google aí para pesquisar Sasha Fierce para ver alguns documentários, algumas entrevistas da própria Beyoncé contando que ela construiu um alter ego para ter coragem para performar no palco, para tomar decisões, para brilhar quando a própria Beyoncé se via insegura. Inclusive ela tem um álbum que é chamado I Am Sasha Fierce, com aquela música If I Were a Boy. Eu não vou cantar porque eu não sou Beyoncé, né? Mas ela construiu esse álbum homenageando o alter ego que ela criou e que hoje ela conseguiu já aposentar o alter ego e falar, Sasha, pode ficar tranquila que agora a Beyoncé vai tomar a frente de tudo, porque agora ela se vê uma pessoa com coragem e com determinação para conquistar o que ela não se via capaz antes. Além da Beyoncé, Madonna, Eminem e Britney Spears também criaram alter ego para conseguir performar quando eles não se viam fortes o suficiente para isso, para que eles conseguissem tornar realidade os grandes sonhos que eles tinham. São pessoas que a gente olha em cima do palco e se pergunta, né, como é que essa pessoa consegue fazer o que ela faz? E aqui tá o grande segredo. Quem faz de verdade é a versão dominante dela. Qualquer novo sonho pode parecer assustador. Qualquer novo objetivo, uma pequena tarefa também pode parecer assustadora. Seja mudar de trabalho, começar um negócio, finalizar um relacionamento, tomar uma nova decisão, se vestir de uma forma diferente, se comportar de uma forma diferente. Tudo isso vai te gerar medo. E ele gera medo porque você está saindo da sua zona de conforto. Você está arriscando alguma coisa que para o seu cérebro ainda não é conhecido, é uma novidade. Então, nesse momento, são geradas várias emoções. Você fica com medo, você fica ansiosa, ativa suas crenças limitantes também, você entra em pânico. E eu sei disso porque eu também sou essa pessoa. Quando eu tenho que tomar grandes decisões, quando eu tenho que, inclusive, gravar um vídeo, eu fico um pouco nervosa, minha mão fica suando, eu começo a pensar várias coisas que vão me limitar na hora de agir, na hora de fazer alguma coisa que eu quero muito fazer. Mas tudo isso é assustador porque é você quem vai fazer. A partir do momento em que outra pessoa vai fazer que não você, isso para de ser assustador. E é exatamente essa ferramenta que a gente vai criar. A gente vai acessar uma outra versão sua e é ela quem vai agir nessas situações assustadoras. Então aqui a gente vai tirar todo o risco da situação. Porque, ok, você tem medo de fazer isso, mas o seu alter ego não. Eu, Mônica, não tenho habilidade para comandar um negócio. Tudo bem.
Mas a Mônica Rude tem. A Mônica, ela não tem coragem de criar um canal no YouTube. Tudo bem. A Mônica Rude tem. A Mônica, ela não tinha coragem de largar um CLT pra empreender. Ela não tinha mesmo. Mas a Mônica Rude teve. Quando você cria um alter ego, você se afasta. Você separa e diferencia quem é você e quem é o seu alter ego. Você tem medo, você enrola, você procrastina, mas o seu alter ego não. E aqui entra um ponto muito importante que eu acho de extrema importância mencionar, porque eu sei que eu sou acompanhada pela maioria, né, por mulheres. Nós, mulheres, somos, na sua maioria, mais sensíveis, mais dóceis, mais emotivas. A gente acaba se apegando a coisas mais, a pequenos detalhes. A gente acaba sendo dominada por sentimentos na hora de tomar decisões. Nós levamos mais as coisas pro coração. Essa é a nossa grande riqueza. A gente consegue se apegar a pequenos tópicos, a pequenos detalhes. Já os homens, eles são mais práticos. Dificilmente eles se envolvem emocionalmente. Eles conseguem atuar sem se misturar, sem se envolver. E o que eu tô falando aqui não é uma grande regra, tá? É a maioria. E aí você pode até ter uma prova aí. Você já deve ter ouvido alguma vez, se não várias vezes, como é difícil trabalhar em um ambiente cheio de mulheres. Como é difícil, sempre dá problema. Parece que mulher não consegue se reunir para trabalhar porque elas nunca vão conseguir trabalhar juntas. E o grande problema, amigas, de verdade, não tá em sermos mulheres, porque essa é a grande delícia da vida. Eu amo ser mulher, eu amo as nossas facetas. O nosso problema é que a gente acaba misturando a emoção em ambientes que não precisavam ter grandes emoções. E um desses exemplos é o ambiente de trabalho. Então, eu já trabalhei com várias mulheres e eu percebia que nesses ambientes a tendência era que no final acabasse tendo picuinha, choro, todo mundo ia ser afetado, uma ia se sentir mais machucada que a outra, uma ia apontar o dedo para falar o que a outra fez e o que a outra não fez, porque a gente estava ali trabalhando de corpo e alma. A gente entrava no trabalho levando tudo que a gente tinha. Já os homens não. Os homens parece que eles conseguem. Eu até ficava chocada quando eu vi os meus colegas agindo de forma tão fria. Como é que você não tá indignado com uma situação dessa? Simples, ele é homem. Ele não se afeta tanto pelas situações. Então é importante mencionar que na nossa criação da nossa versão dominante, do nosso alter ego, ela vai ter uma pitada de energia masculina. Eu já mencionei no meu Instagram, em um destaque chamado Trabalho, onde eu falo sobre toda a minha relação no ambiente de trabalho, o que eu fiz para deixar de ser uma pessoa que era afetada pelo ambiente, para me tornar uma pessoa que passa ilesa pelas situações, que consegue diferenciar um ambiente para fazer dinheiro e um ambiente para ser feliz. Por que é que para mim pouco importa um ambiente com boas energias? Por que é que para mim pouco importa um trabalho onde eu não sou feliz? Porque ali eu sei que é um momento de fazer dinheiro, é um momento de trabalhar. Não é para você nutrir boas emoções. A Mônica, ela se doía, ela ficava ressentida com o que acontecia, ela se envolvia com fofocas, ela se preocupava com a colega que estava falando mal dela, ela se preocupava com o que o outro colega estava fazendo, ela sentia muito, e ela saía do trabalho sempre sugada, ela levava trabalho para casa, ela passava o final de semana remoendo a situação, ela ficava preocupada em chegar no trabalho no dia seguinte. Inclusive o trabalho era pauta de assunto com os amigos, com a família, aquilo era muito para Mônica. Quando a Mônica saiu de campo e entrou a Mônica Rude para o trabalho, tudo isso parou de acontecer. A Mônica Rude entendeu que ela está lá para trabalhar. Ela consegue gerenciar as próprias emoções. Ela consegue deixar a dor, o cansaço, o sofrimento da porta para fora. E a Mônica Rude que vai entrar, ela sabe que ela está ali só para agir de forma necessária, tomando decisões importantes. Ali não tem mais ressentimento. Ali ela não vai levar nada pro coração. A Mônica Rude, ela age de forma agressiva, sabe? Ela chega a ser um alter ego ruim, que não pensa muito em como ela tá se sentindo. Ela só age. Tanto é que, quando eu trabalhava nesse ambiente com mais mulheres ao meu redor, eu tinha um chefe que ele falava que eu era o amigão dele. Então, quando eu tava agindo de forma Mônica, né, que era mais... picuinha, presa em fofoca, se doendo por tudo, ele falava, para de choro que homem não chora. E isso era uma grande brincadeira, eu sei disso. Mas quando a Mônica Rude entrou em campo, ele falava, agora o meu amigão tá aqui, agora eu não tô sozinho, agora eu tenho um companheiro pra trabalhar comigo. Porque eu entendi o que era ficar como se fosse imune àquele ambiente que parecia
tão ruim. E isso não foi natural no começo, tá? Eu sempre tive a energia feminina muito aguçada, então eu tive que provocar esse lado mais durão, mais prático, mais racional, menos emotivo, pra ter o que eu tenho hoje. E também é importante registrar que nenhum é mais importante que o outro, tá? É importante que você consiga acessar essas duas energias dentro de você, mas que cada energia tem seu momento. Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo. Então, em casa, eu sou a Mônica dócil, a Mônica mais manhosa, a Mônica meiga, a Mônica fofa, eu choro, eu sou mais bem-humorada, eu não tenho mais tantos limites, eu sou mais palhaça, mais leve, mais engraçada. Essa é a Mônica. Na rua, eu sou a Mônica rude. Então eu sou mais agressiva, eu passo como um trator, eu sou mais prática, eu sou mais direta, eu faço acontecer e eu resolvo. É um equilíbrio que acontece em mim, é como se tivesse um interruptor em que eu ligo e desligo no momento em que eu precisar e no momento em que eu bem entender. Dito isso, vamos aos 3 passos para que você consiga ativar aí esse modo, essa versão dominante da sua vida. O primeiro passo é ativar esse alter ego dominante. Eu quero que você preste muita atenção nas informações que eu vou te passar agora. Isso é basicamente uma meditação. Eu conversei com a minha psicóloga e sim, a gente denomina isso como meditação guiada mesmo. Então eu quero que você fique muito atento a esse cenário onde eu vou te colocar para que você consiga visualizar toda a construção dessa nossa personagem dominante para que você consiga acessá-la nos momentos necessários. Atualmente, o ambiente onde você tá e o que você pensa, o que você imagina, é um cenário muito limitado. E o que a gente vai fazer aqui agora é expandir esse acesso. Eu quero que você consiga chegar em lugares que naturalmente a sua mente não chegaria. Sua mente está habituada a te conhecer, a levantar suas crenças, a falar sobre os seus medos, a agir de forma insegura, a ter muita cautela. E isso é a parte limitada do seu cérebro. É o que você já conhece. A gente vai chegar em um momento agora de acessar algo que para você ainda é muito novo, mas está aí dentro de você. Eu só vou te mostrar como acessar. Nesse momento você vai se concentrar, vai fechar os olhos e vai prestar atenção em tudo que eu vou te falar. Imagina que hoje, em um dia comum, você marcou um encontro com a pessoa que você mais admira. Você segue ela em todas as redes sociais, você acompanha ela em todos os eventos. Quando você acorda, o primeiro Instagram que você acessa para ver o bom dia é o dela. Tudo que ela faz, você quer fazer, você quer acompanhar, você é aquela fã declarada dela. E hoje você vai ter a oportunidade de encontrá-la. Esse encontro, inclusive, ele tá marcado na sua agenda há muito tempo, você tá muito nervosa para esse momento e vocês marcaram um jantar em um restaurante. Então já tá anoitecendo, é ali final do dia. Você chega no restaurante por volta de 7 horas, o restaurante tem luz baixa, ele é um ambiente confortável, acolhedor, tem uma música lo-fi tocando, e aí você entra, pede mesa para 2 pessoas, senta e espera o momento de encontrá-la. E aí chega um garçom de altura mediana, bem fofo, sorridente, com um bigode branco ainda, e ele pergunta pra você se você já vai querer fazer um pedido, e você fala que não, que tá esperando uma pessoa. E ele, muito curioso, fala: quem é? É uma acompanhante? É uma amiga? E aí você fala: não, eu vim pra conhecer uma pessoa que eu admiro muito, e eu nem acredito que daqui a pouquinho ela vai estar na minha frente. E aí ele fica super feliz por você e fala: nossa, que bom, então hoje vai ser um grande dia, boa sorte. E ele sai. E aí você fica lá tensa, ansiosa, não para de olhar pra porta, as mãos estão suando já, e você se perguntando: meu Deus, o que eu vou perguntar pra ela? O que eu vou falar com ela? Será que ela vai gostar de me encontrar? Será que ela vai me achar interessante? Será que eu vou perguntar pra ela como foi que ela deu o grande passo da vida dela? O que ela fez pra chegar lá? E aí você lembra também que tem que perguntar pra ela qual o melhor conselho ela poderia te dar. E aí, durante toda aquela excitação, aquele momento nervoso, de repente, ela chega. Você olha pra porta e ela entra. E ela chega, ela vem andando quase que em câmera lenta, sabe? Você fica presa nos detalhes, você olha pro rosto dela, pro cabelo dela que tá voando naquele momento. E ela anda brilhando, assim. Ela vai andando com um pé na frente do outro, toda empoderada, firme. E onde ela entra, as pessoas vão olhando pra ela e ela é simpática, ela é gentil. As pessoas querem chegar nela, ela cumprimenta as pessoas. Ela é aquela pessoa encantadora. Você percebe que ela é exatamente o que você viu nas redes sociais. Você não consegue parar de olhar para os detalhes dela e você percebe que ela é exatamente o que você quer ser. Agora, abre os seus olhos. Quem é essa mulher? Essa mulher é a energia que você vai acessar. Essa é a mulher dos seus sonhos. Ela é a sua alter ego. Eu quero que você saiba que o que separa você dela é uma mesa.
Ela já está sentada na sua frente. Ela é a sua outra versão que você ainda não conseguiu acessar. Essa mulher imaginária é quem você está prestes a se tornar. E parece que tem muita distância entre vocês, mas a única diferença é que ela conseguiu chegar em um ponto de expansão que você ainda não conseguiu. Mas é claro que isso vai ser feito agora. Aqui a gente vai ativar a sua mentalidade para imaginar e figurar quem você quer se tornar. Quem é essa mulher? Quem é essa pessoa que você tanto admira, que quando ela chega nos lugares, ela impacta as pessoas, ela anda brilhando, ela é segura, ela é firme, ela é uma pessoa que é admirada? Quem é essa mulher que você daria a vida para chegar perto? Essa é a mentalidade que a gente vai adotar. É uma mentalidade rica. Aqui você vai criar exatamente o que você quer e não tem limitações. Você percebe que durante essa meditação você conseguiu figurar exatamente esse cenário na sua cabeça? Você inclusive conseguiu visualizar essa mulher que você admira e eu não dei nenhuma informação sobre ela. Aqui a gente entrou no estado ideal da mentalidade. Eu quero que você entre na mentalidade de que você pode ser uma pessoa tímida, mas você quer ser uma pessoa que tem segurança para se comunicar, que sabe se comportar muito bem, que as pessoas gostam de ouvir, que tem uma boa oratória, que tem uma atenção das pessoas. Aquela pessoa que quando chega, ela tem uma atenção genuína das outras pessoas, sabe? Você conhece alguém assim? Que você olha e fala, meu Deus, eu queria tanto ficar perto dela. O que ela tem que eu gosto dela de graça? Ela tem alguma coisa que te chama atenção. E é por isso que você quer ser ela. E aqui eu quero que você entenda que você pode ser a pessoa tímida, que quer ser uma pessoa comunicativa, e eu te falo que você pode ser as duas, não ao mesmo tempo, mas as duas dentro de você. Você consegue ser as duas. Você vai ser a pessoa que tem vergonha de falar com as outras pessoas, que é tímida, mas quando entra o alter ego dominante, quando entra essa versão sua, a timidez vai embora. É aqui que você vai se tornar a pessoa que você admira. O meu trabalho aqui com a mentalidade é fazer que você enxergue que tudo é possível. Não importa quem você é, não importa se você se acha bonita, não importa se você tem crenças limitantes, não importa se você não tem diploma, não importa se você não sente que tem essa energia, tudo isso agora vai embora. Imagina que agora a gente tem uma tela em branco. A gente pode desenhar exatamente a mulher que você quer se tornar. A gente vai descobrir quem é essa mulher e você vai conseguir canalizar e acessar ela aí dentro sempre que for necessário. E para isso a gente chega no número 2. Aqui a gente vai desenhar a nossa personagem, a nossa versão dominante. E vamos usar um termo aqui que o meu noivo fala muito sobre ativar as skins de um jogo. Então a gente vai imaginar que a nossa vida é um jogo de videogame. E nesse jogo você é o personagem principal. A ideia de qualquer jogo do personagem é fazer com que o personagem saia como vencedor, que ele tenha sucesso nesse jogo. Ele vai passar por diversas fases, vai enfrentar vários chefões, vai passar por grandes desafios e ele vai ter que se vencer em todas essas fases. E para vencer, ele tem que estar apto a enfrentar tudo que ele vai enfrentar ao longo desses desafios. A criação da nossa personagem dominante é entender quais são as habilidades que ela precisa para entrar em cena quando você não consegue. É essa personagem dominante que vai entrar em cena para tomar decisões, para falar quando você não tem coragem, para se posicionar, para se expor. E nesse jogo, no seu jogo, a sua personagem, ela vai viver o cenário dos sonhos. Ela vai ter o companheiro dos sonhos, vai ter as amizades dos sonhos, vai viver na casa dos sonhos, vai ter a postura dos sonhos, a imagem dos sonhos. Você vai ser a sua eu dos sonhos. E a sua vida, sendo seu videogame, precisa de um personagem. Qual personagem você precisa se tornar para tornar tudo isso uma realidade? Antes de entrar numa fase do jogo, você tem que entender o que vai encontrar nessa fase para conseguir ativar a habilidade mais importante para sua personagem. O que essa personagem veste? Qual é a melhor roupa que essa personagem tem para enfrentar essa fase do jogo? Qual é o estilo dela? Qual é a grande característica, a grande arma dela? Como essa personagem ela se porta em conversas nesse jogo? Quais decisões essa personagem enfrenta diariamente? Você tá entendendo que aqui a gente vai tirar o cenário de você criar isso, você vivenciar isso, mas na verdade quem vai criar, quem vai viver é sua outra personagem? Quando a gente traz essas situações de vida para fases de jogo, parece que tudo fica mais fácil de você visualizar. Porque se agora você está em um momento muito difícil do seu trabalho, por exemplo, e é difícil você se imaginar em outro cenário, só de pensar em trabalhar você chora, você fica com medo, é porque você está muito dentro desse ambiente. Sai dele e se olha de fora. Para passar na fase do jogo, que é o seu trabalho diário,
Que habilidade você tem que ter para vencer o chefão todos os dias. E aqui a gente vai construindo toda a rotina do nosso personagem de acordo com o jogo que ela vai jogar. Então, quando toca o despertador pela manhã, você acha que ela coloca pra adiar mais um tempinho, fica mais 5 minutos na cama, ou ela levanta pra fazer o que tem que ser feito? Você acha que quando toca o despertador, ela fala, meu Deus, que saco, eu tenho que levantar, ou tudo bem, são 5:30 da manhã, bora levantar que a gente tem um dia grande pela frente. Essa personagem, ela passa o dia inteiro olhando o Instagram dos outros, ela come com as emoções, ela come tudo que ela vê pela frente, ela não sabe dizer não pras vontades momentâneas, ela sabe falar não pra essas vontades. Quando alguém oferece uma torta pra essa personagem e a missão dela é conseguir vencer esse dia com uma dieta bem regrada porque ela quer se ver muito bem no final do mês, você acha que quando ela vê aquela torta ela fala, tudo bem, não tem problema, vamos comer? Ou ela diz, não. Aqui é a minha versão dominante, eu controlo esse jogo e eu vou vencer esse chefão. Como essa personagem ela se comporta nos ambientes em que ela chega? Ela chega gritando, chamando a atenção, sendo expansiva, ou ela entra de cabeça erguida, andando devagar, falando com calma, sem fazer barulho, sendo elegante? Como é que essa personagem ela se arruma todos os dias? Ela abre o armário e pega a primeira roupa que vê pela frente, ou ela já sabe exatamente o que ela vai vestir, porque ela sabe quem ela vai encontrar hoje, porque ela sabe que o trabalho dela é muito importante para ela conseguir alcançar o próximo nível de carreira que ela quer? Quando vai ter uma reunião nesse dia, como é que essa personagem ela age? Ela se desespera, ela chega atrasada, ela não lê a pauta da reunião, ela participa da reunião, escuta um esporro e sai chorando? Ou ela é a pessoa que se organiza com antecedência, chega de forma pontual, lê todo o roteiro da reunião antes, entra na reunião e quando escuta um esporro, ela sabe que ali não tem nada a ver com emoção, é um personagem. Ali ela tá ali para atuar e para alcançar as coisas que você não conseguiria alcançar. Eu sei que você consegue construir esse cenário todo na sua cabeça. Você sabe exatamente como construir essa personagem. Eu quero que você escreva em um papel como é essa personagem. Qual a postura que essa personagem tem? O que ela tem que fazer para vencer as fases do jogo? E isso não vai ser feito no bloco de notas, vai ser em papel e caneta, de forma física, para você conseguir visualizar, imaginar melhor e criar essa nova versão. E isso não é para ser feito de forma banal, tá? Não é para ser mais uma atividade que você preenche, guarda em algum lugar da gaveta e nunca mais acessa. Isso aqui tem um grande poder, mas não adianta você só me ouvir. Você tem que ouvir, seguir e aplicar. Aqui eu não quero que você imagine você nessa situação. Eu quero que você imagine a sua personagem. Aqui não tem limite, não tem crença limitante, não tem medo, não tem vergonha, não tem nada. Quem vai agir daqui pra frente não é mais você. Você pode ficar tranquila. Você vai se tirar dessa equação. Você não faz mais parte desse jogo. Quem vai entrar agora é a dominante. Personagem criado, agora a gente vai entrar pro terceiro passo, que é a ativação dessa personagem. O botão para ligar e desligar essa versão, ela tá dentro da sua cabeça. Mas muito provavelmente você precisa de algo no mundo real, de algo material para conseguir ativar essa ação. Você criou essa personagem para ser utilizada. Você não criou essa personagem para ficar guardada na sua cabeça, só servindo de lamentações de como você gostaria de ser ela. Não, você construiu esse personagem e você vai utilizar, porque o objetivo agora é a gente vencer o chefão. Você tem que ser capaz de conseguir acessar essa versão dominante a qualquer momento. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Você acorda em um dia normal, vê que não está se sentindo muito bem, cheio de preocupações, de conta para pagar, de responsabilidades, o clima em casa não está muito bom, mas você tem um dia de trabalho pela frente. E esse dia tem uma reunião muito importante. Quem vai entrar agora é a dominante. Você vai chegar na academia com vergonha, querendo se esconder, não querendo treinar, porque tá todo mundo te olhando. Não tem problema, não tem problema. Quem entra agora é o dominante. Você vai participar de um processo seletivo onde você não pode mais ser a pessoa insegura, você não pode se mostrar desesperada, você não pode mais ser a pessoa que tá daquele lado da mesa com a mão suada, com medo. Agora é o momento de você ativar a mulher que tá do outro lado da mesa. Você vai ativar esse personagem em situações decisivas. E aqui a gente cria o botão para ativar essa skin. Essa personagem, ela vai ser ativada. Lembra que ela é algo diferente de você? Então, a gente precisa ligar e desligar ela. Na internet, eu sou uma pessoa. No conforto da minha casa, eu sou outra. E não que seja uma falsidade, que seja uma máscara que eu coloco, mas é porque a Mônica, por si só, ela não teria coragem de vir até aqui. A Mônica, por si só, ela não teria
o gás para fazer muita coisa que a Mônica Rude tem. Então, em casa, eu consigo desativar essa minha skin, eu consigo ser a Mônica, mulher, mais leve, e na hora de vir pra cá, quem ativa, quem tá aqui é a Mônica Rude. Só que uma precisa da outra. Se você me segue aqui ou em qualquer rede social e me encontrar na rua, se você já me encontrou, você sabe disso. Você vai ver que eu sou a mesma pessoa. Tanto é que o que eu mais escuto é: nossa, você é exatamente igual o que a gente vê na internet. A gente vê que o que você mostra lá é o que você é aqui. E sim, você vai encontrar isso, porque eu tô sempre preparada para ativar a Mônica Rude quando eu for te encontrar. Eu consigo ativar ela hoje de forma bem natural, bem leve. Então, se você me encontrar na rua, muito provavelmente você vai ver uma Mônica confiante, uma Mônica bem posturada, uma Mônica que sabe se comunicar, ela é segura de si. Mas quando eu viajo com os meus amigos, por exemplo, eu já sou a Mônica. Então eu sou mais leve, eu sou mais atrapalhada, eu sou mais solta, eu sou mais vulnerável. Tanto é que eu escuto, às vezes, eles falando: nossa, que saudade que eu tava dessa Mônica. Se eu fosse sempre a Mônica, eu teria a minha energia completamente drenada e sugada. Porque essa Mônica, que sempre foi, ela não conseguiria fazer o que a Mônica Rude faz. Eu não me colocaria em ação, eu ficaria sempre com medo, sempre ansiosa, eu procrastinaria todos os meus planos. A Mônica Rude é quem você tá vendo agora. Ela é mais assertiva, ela é mais determinada, com ela não tem negociação, ela não dá brecha pro erro. A Mônica Rude é a personagem que foi criada para que eu tivesse o domínio sobre tudo aquilo que eu consigo na vida. A Mônica é a menina que estava na mesa do restaurante, nervosa, ansiosa, tensa, esperando a Mônica Rude chegar. A Mônica Rude é a mulher que entra no restaurante, que recebe as atenções, que é bem posicionada, que é bem posturada, que é admirada. Ambas existem em mim e uma precisa da outra. Eu não posso ser uma só o tempo inteiro. A Mônica não sairia do lugar e a Mônica Rude morreria de exaustão. A Mônica aparece quando eu tô doente, quando eu tô triste, quando eu tô cansada, quando alguma coisa muito ruim acontece. É a Mônica que chora, é a Mônica que pensa no que pode acontecer, é a Mônica que fica insegura, é a Mônica que fica apreensiva. E se no meio dessa situação eu precisar passar por uma situação importante, por uma reunião, tiver que tomar uma decisão, porque a vida é assim, né? A vida, ela não espera você se recuperar. As coisas vão acontecendo. Aí quem age é a Mônica Rude. A Mônica Rude vai pra reunião, a Mônica Rude toma decisão, enquanto a Mônica tá em um canto aqui, calada, é a Mônica Rude que fala. Isso porque a Mônica Rude, ela basicamente não tem tantos sentimentos. Ela não mistura a vida dela com as emoções. Ela tá sempre pronta. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto sobre várias situações que eu passei em 6 meses, onde nós perdemos 2 pessoas, o meu cachorro foi diagnosticado com câncer, e no meio disso, eu tava em uma entrega de um produto meu, então eu tinha sempre encontros ao vivo, e eu tava segurando essas bombas no meu colo, onde ninguém sabia o que eu tava passando, e teve um encontro em específico, onde eu tinha acabado de receber a notícia de que a avó do Lucas tinha falecido. No dia seguinte eu tinha recebido o diagnóstico de câncer do Rocco, que é o meu cachorro, e eu tava também com uma preocupação de saúde, onde eu tava sentindo muita dor. E a Mônica, ela chorava em casa de medo, a Mônica achava que não ia dar conta, a Mônica achava que tava indo pelo caminho errado, ela achava que tudo ia acabar. Mas eu tinha compromissos firmados, eu tinha que dar uma aula, eu tinha uma turma para cuidar, eu tinha compromissos para honrar. Então a Mônica, ela ficou em um cantinho e quem veio atuar foi a Mônica Rude. A Mônica Rude deu as aulas como se nada tivesse acontecido. A Mônica Rude tomou decisões. A Mônica Rude foi treinar. A Mônica Rude cuidou da alimentação. A Mônica Rude continuou seguindo a vida, continuou assumindo compromissos porque ela dá conta disso. Ela não fica refletindo como ela se sente, pensando que ela tá triste, achando que nada vai... Não, ela não foi feita pra pensar com medo. Ela foi feita pra tomar decisões. Aqui que entra o que eu te falei sobre energia feminina e energia masculina. Não é sobre engolir as emoções, sobre fingir que nada tá acontecendo. Isso vai acontecer no conforto da sua casa, no silêncio, quando ninguém tá te vendo, quando você tem a sua intimidade com pessoas de confiança. Mas na rua, quem vai agir é a sua versão dominante. É a energia masculina que vai ser prática. Ela não vai lamentar, ela não vai ficar com dó, ela não vai se ver como vítima. Ela vai agir, ela vai passar como um trator por cima das decisões. Tá, Mônica, e como é que eu faço então para ativar essa personagem? Como é que eu consigo invocar essa outra versão minha que eu já visualizei, que eu já sei exatamente como ela vai agir? Como é que eu faço para ativar ela assim? Você vai escolher a sua forma.
Não tem uma regra para isso. É como você se sentir mais confortável e tendo aquela ação que você sabe que você começa a se posicionar de uma forma diferente. Então tem pessoas que precisam, mulheres que precisam passar um batom vermelho. Quando ela passa o batom vermelho, não tem quem acabe com o dia dela. Tem mulheres que precisam colocar um salto. Então quando ela coloca o salto, quem tá em cima daquele salto é a versão dominante. Eu ativo a minha versão dominante quando eu tomo Super Coffee e me arrumo pra viver. Tanto é que, antes de gravar esse vídeo, eu fiz um Super Coffee, que inclusive tá bem aqui, ó. Eu tomo Super Coffee, ou o que você quiser tomar para te dar um estímulo, uma energia. E assim que eu me arrumo, é a Mônica Rude que entra em campo. Antes disso, eu sou a Mônica. Eu sou a Mônica que levanta, que vai escovar o dente, que esquenta a água, que brinca com o Rocco, que dá um beijo no Lucas, que fica dengosa, manhosa. Eu tomei um Super Coffee, eu passei minha maquiagem, é a Mônica Rude que entrou. Você vai escolher um botão para ativar a sua skin para que o seu cérebro e o seu corpo entenda que, a partir dessa ação, a sua versão dominante vai entrar em campo. Eu posso trazer outros exemplos também de como eu já ativei isso. Quando eu trabalhava no CLT, eu estava em um momento que eu não estava mais querendo estar naquele lugar, mas a minha versão dominante não discutia. Era ela quem trabalhava. Então eu ficava só relaxando, assistindo ela trabalhar, e ela estava lá tomando decisões e sendo uma pessoa assim imbatível. Foi quando eu comecei a ter sucesso na vida, através da versão dominante. Naquela época, qual era o meu gatilho para ela chegar? Era quando eu me maquiava na academia, entrava no carro e ligava uma playlist que eu gostasse muito. Eu gostava muito de várias músicas e eu ia ouvindo ela no caminho inteiro para chegar no trabalho, já entrando naquela personagem. Quando eu chegava no escritório, que eu descia do carro, quem descia do carro era a Mônica Rude. Então eu já descia olhando para frente, com o peito aberto. Eu entrava na empresa com o pensamento de que aquela empresa era minha. Eu era uma mera funcionária. Mas na minha cabeça, aquela empresa era minha. Eu era dona daquele lugar. E eu andava diferente. E aos poucos eu fui sendo vista de forma diferente também. Até o Lucas falava pra mim antes de entrar no escritório, no telefone, ele falava: isso, amor, arrasa, vai lá e acaba com eles. Então eu já entrava no escritório pensando: hoje eu vou acabar com eles. Não tinha ninguém pra acabar, eu não tava brigando com ninguém. Mas eu precisava ter aquela postura pra então ter uma outra ação na minha vida. Parar de ser a pessoa que tá lamentando estar naquele trabalho. Eu não aguento mais estar aqui. A Mônica nem veio mais trabalhar. Quem entra aqui agora é a Mônica Rude. A Mônica andava encolhida e a Mônica Rude andava firme. E eu lembro de situações assim muito reais, onde minutos antes de entrar no trabalho, eu recebi uma notícia muito ruim e eu chorei muito no carro, eu tive muito medo, mas eu pensei, nada vai se perder. A Mônica Rude agora vai trabalhar. E eu entrei no trabalho firme, eu deixei a minha tristeza pra Mônica. Eu entrei no escritório do mesmo jeito, abri os processos, comecei a dar andamento em tudo, fiquei calada. Enquanto eu tava calada, a Mônica ainda tava ali. Fui chamada para uma reunião e quem levantou para ir para essa reunião foi a Mônica Rude. Eu fui para a reunião não foi nada boa, eu ouvi esporro, ouvi gritaria e eu tava tão firme naquilo que as emoções não entraram em mim. Eu não levei essas emoções para casa. Então eu ouvi o que estava acontecendo, mas a Mônica Rude, como ela é imbatível, ela é tudo aquilo que a Mônica nunca foi, ela não se sentiu afetada por nada do que aconteceu. Ela saiu da reunião firme, ela sustentou o dia firme, não caiu uma lágrima, ela não se contaminou por aquilo. Enquanto a Mônica teria feito o quê? Teria chorado no meio da reunião, ela teria pedido demissão, ela teria se escabelado, ela teria dito: oh meu Deus, mundo, por que é tão injusto? Por que eu sofro tanto assim? Não. Eu tive que separar cenários e ambientes. Porque eu sei que a Mônica, ela era muito frágil para estar naquele lugar. Então alguém tinha que tomar frente. Aí entrou a Mônica Rude. A Mônica Rude, inclusive, ela tem a responsabilidade de cuidar de todo o caminho para que a Mônica sofra menos. Então, quando a Mônica Rude saiu dessa reunião, que teria sido horrível, ela saiu, ela ouviu todos os pontos, ela anotou em um post-it tudo que ela precisava melhorar, ela colocou num computador e ela lia todos os dias todas as fraquezas dela, tudo aquilo que colocou ela em uma situação de vulnerabilidade, agora serviria para que ela se tornasse uma pessoa mais forte. A Mônica Rude trabalha todos os dias. A minha versão dominante, ela trabalha todos os dias. Eu, como qualquer pessoa que quer crescer na vida, tomo decisões em momentos muito felizes e logo depois eu repenso se eu fiz a coisa certa. Eu tomei a decisão de que eu vou cuidar muito mais do meu corpo, da minha saúde física, da minha saúde mental e eu vou cuidar da minha alimentação. Eu não vou comer nada, aquilo que vai me fazer mal durante a semana, porque eu vou ter minha refeição livre, eu vou ter momentos certos para isso. E eu cheguei no escritório hoje,
E quando eu cheguei, tinha um bolo de chocolate, a coisa mais cheirosa do mundo. E eu amo bolo de chocolate. E eu cheirei aquele bolo e eu falei, só um pedacinho não vai me fazer mal. Eu posso comer só um pedacinho. Só que eu também lembrei que quem chegou no escritório não foi a Mônica. Foi a Mônica Rude. E a Mônica Rude, ela não abre brechas. A Mônica Rude, ela é a pessoa que ela não procrastina a dieta. Ela não tem medo de fazer uma dieta. Ela sabe que aquilo ali é um bolo de chocolate que é muito gostoso, mas não é o momento dele. Então, ela já desvia. Ela tira o foco do bolo, ela vai trabalhar, ela é a pessoa que, assim, ó, toma a frente de tudo. Por incrível que pareça, eu perdi a vontade do bolo. Eu olhei pro bolo e eu fiquei, tá, um bolo. Uau, bolo? Não, porque a Mônica Rude tá em mim agora. Eu não sei em que momento da vida você tá assistindo esse vídeo, mas eu quero que você enxergue isso que eu tô falando agora como uma das ferramentas mais poderosas que eu já apliquei na minha vida. Que inclusive amigos meus de grandes sucessos também já aplicaram. O meu noivo já aplicou. Como eu falei com a minha psicóloga, inclusive, ela também fala sobre essa ferramenta. Eu quero que você aplique ela, que você teste ela, para que você consiga se ver de uma outra forma. Para que agora, quem tome as decisões que você não conseguia tomar, seja a sua versão dominante. Então você pode visualizar sua vida por uma outra ótica, de uma outra forma, chegando em lugares que você não chegaria, mas a sua versão dominante chega. Então vamos recapitular os 3 passos. O primeiro passo é sair de si mesma, conseguir visualizar um cenário sem as suas crenças limitantes, imaginando como seria encontrar com a sua versão dominante. Se for necessário, repete a meditação, tá? A meditação guiada, ela foi feita justamente para que você consiga entrar nesse ambiente. O segundo passo é dar vida para essa personagem. Então a gente vai construir as skins do nosso personagem para vencer o jogo. Quais são as habilidades, comportamento, roupa, postura, decisões, o que é necessário para que essa personagem vença o jogo. E o terceiro passo é tomar a ação no mundo real. O que você vai ativar para que entre no modo de, ok, agora quem tá aqui é a minha versão dominante e a gente vai fazer o que tem que ser feito. Eu quero que você comente aqui embaixo desse vídeo se em algum momento você já ouviu falar sobre essa ferramenta, se você já aplicou essa ferramenta também, ou se você não conhecia e tá conhecendo ela pela primeira vez. Além disso, eu também vou te convidar pro DSD, que é o nosso Wellness Social Club. É um clube de autocuidado, onde você vai aprender a dominar o seu destino. Você vai aprender a ser uma dominante naquilo que te cabe. Dominar suas ações, seu comportamento, dominar também seus pensamentos, dominar os seus resultados, dominar a sua postura no trabalho, a sua postura no relacionamento. Você vai se ver de uma forma completamente diferente. E lá dentro a gente também vai ter um exercício muito mais completo, atividades voltadas apenas para ativar a sua skin dominante. Então você vai ter um ambiente com várias pessoas que também estão criando essa versão, esse personagem, onde ele entra em ação, onde ele toma decisão, onde ele consegue chegar nos lugares que você não chegaria, e vai ser uma delícia presenciar isso com você. Ver pessoas também encontrando suas novas personagens, porque isso pra mim parecia muito novo, uma nova descoberta, e eu não tinha com quem conversar sobre isso, porque eu não achava isso muito falado. Então agora que eu consegui dar nome pra isso e concluir esse meu pensamento, eu preciso dividir ele com você. Eu preciso que você teste, que você aplique ele e que você esteja também dentro do DSD, para que a gente viva tudo isso junto e você consiga elevar o nível da sua vida e se ver já na vida que você tanto sonha antes mesmo de chegar lá.